Eu tenho raiva daquela. Por que tem? Não, porque a fulano tal falou, mas você sabe se é assim? Não sei. Mas por que tem raiva? E assim, outros paradigmas nós estamos criando. E assim, essa professora, por exemplo, vou contar um caso de um menina que estava com problema de aproveitamento e também de comportamento. Então ela era meio infantil, era um problema para a professora. E já veio com essa informação. Então ela colocou o paradigma e falou, não tem mais jeito. Porque normalmente dá a direção, manda para a direção. Não tem a solução, manda para a terapeuta. E já estava na terapeuta. Eu falei assim, olha, então vamos acompanhar. Tem jeito? Eu falei, tem. Mas de que maneira? Basta mudar o paradigma. Mas como mudar paradigma? Então, isso nós vamos ver na prática. Por exemplo, eu aprendi com o Mokichi Okada, né? Um paradigma também positivo. Problema dos filhos, problema dos pais. Isso é um paradigma. Não tem erro. Então, a partir disso, eu convoquei os pais. Então, não veio o pai, veio a mãe. E comecei a conversar. E comecei a analisar o relacionamento dela com o marido. Foi a primeira coisa. Porque o filho sempre é um efeito do casal. Então, eu perguntei, como é que está o relacionamento com o marido? A senhora é feliz? Ah, eu sou feliz. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas não é possível. Está tudo bem e o filho não está bem. Alguma coisa não está bem. Isso aprendi a lidar com o assunto, porque é normalmente aí que nasce um dos problemas. Né? Aí foi. Eu perguntei assim para ela, né? Como é que está o relacionamento sexual? Ah, está mais para lá do que para cá. Ah, é? Por que eu perguntei? Porque eu faço sempre um teste. Teste de missão da mulher. Então a mulher tem várias missões. Né? É missão de mãe, missão de esposa, missão de dona de casa, missão de professora, missão de empresária, missão de funcionário e assim por diante. É uma confusão. Não é verdade? Não sabe o que tem que fazer primeiro. Então primeiro que reclamar, então vai atender. Não aquilo que é mais importante. Né? No caso dela, qual era a prioridade? Trabalho. Segundo lugar, veio quem? A casa que ela cuidava bem. O terceiro, a filha. O quarto, o marido, já está quase na rua. Está quase na rua. É lógico que se tiver tempo para o marido, aí vai dar um tempinho para ele. Lógico que aquilo já está mais para lá do que para cá. Né? Eu falei, olha, isso é um paradigma também. Que a pessoa criou. Não, porque tem que viver, é um materialismo isso. Então precisa trabalhar. Eu falei, o orçamento, esse dinheiro da senhora ajuda muito no orçamento? Não, ele quebra o galho. Então não é tão importante. Então eu perguntei, ela tem nível universitário. Eu falei para ela assim, vamos imaginar agora o ideal. Qual deveria ser a ordem ideal nas suas missões? Aí ela colocou direitinho. Missão de esposa, missão de mãe, missão de dona de casa, depois de funcionário e assim por diante. Eu falei, está aí a solução. Esse é o novo paradigma que a senhora vai seguir. Experimenta. A senhora ama a sua filha? Eu amo minha filha, mas que dificuldade. Lógico, então, é lógico que vai ter dificuldade para lidar. Então procura colocar ordem, um novo paradigma. Eu falei para ela, não começa a semana que vem, porque normalmente é assim. Quando tem que mudar, segunda-feira eu começo. Regime também é assim, né? Segunda eu começo. Não, esse fim de semana eu vou tocar assim. Nem segunda-feira vai começar. Eu sempre falo, começa agora. Começa a mudar o pensamento. A atitude, ele vem depois. E eu falei para ela, a senhora, por favor, procure o seu marido. Eu não vou procurar. Procura o seu marido. Coloca em ordem esse lado que está mais para lá do que para cá. Tem que estar mais para cá do que para lá. Né? Ela ficou olhando para mim, né? Mas fica chato, né? Falei, por quê? Esse outro paradigma. Por que fica chato? Não é namorado, é casal? Ou não é assim? E vai criando um monte de paradigmas. Né? Então, era mais um paradigma. Falei, não fica chato. Eu acho que ele vai ficar feliz. Será que ele nunca falou em separação? Já falou. Lógico que ele está em quarto lugar.
Quando tem tempo para o marido. Quando não tem, coitado, ele fica escanteado. E ela, então, começou a entender. E o que ela fez? De imediato. Começou a trabalhar meio dia só. Então, trabalhava no período que a filha estava na escola. Então, filha voltando da escola, então, ela começou a atender a filha. Eu falei para ela, como a senhora colocou o marido em primeiro lugar, então, torna boa esposa, né? Ela realmente esforçou. Diz que o marido sempre pedia para ela fazer a pizza, que ela faz uma pizza muito boa, né? Ela nunca fez. Não, hoje não dá, eu estou cansada, é sempre assim. Aí, como ela começou a trabalhar só meio-dia, ela fez uma pizza. O marido, quando chegou em casa, já sentiu o cheiro da pizza, né? Voltou feliz, comeu adoidado, né? E ele sentiu essa grande mudança, né? E assim foi. Aí o que aconteceu com a criança? Começou a modificar. Primeiro o comportamento. Era uma criança mais feliz. Interessante porque quando foi pedido para ela fazer um desenho da família, né? Então ela desenhou o marido, o pai, né? Bem pequenininho, a mãe bem grandona. E depois os irmãos do mesmo tamanho dela. Olhei aquela figura e falei, realmente aqui é o problema. Aí eu falei para ela, né? Olha, essa é a realidade da sua casa. E o teu marido realmente está, até pela sua filha, está lá fora. Né? Então vamos colocar ele para dentro de casa. Né? E o que aconteceu? Depois de 3 meses, eu pedi para ela refazer o mesmo desenho. Quer dizer, o tema é o mesmo, não o mesmo desenho. Sabe o que aconteceu? O pai estava um pouquinho acima da mãe. E os filhos, né, tem mais 2 irmãos, tudo do mesmo tamanho. Isso quer dizer o quê? Reequilibrou emocionalmente a filha. Então, o paradigma qual é? O pai e a mãe não têm culpa, então o problema é da filha. Então a filha vai para o terapeuta. Não. Ela aprendeu um novo paradigma. Problema dos filhos, problema dos pais. E também a missão da esposa. Então, são paradigmas que nós acabamos criando, né? Porque normalmente eles fazem isso mesmo. Manda para terapeuta, não tem jeito. Vai fazer o quê? Vai jogar o filho fora? Não dá. Não dá. Então vai fazer o quê? Então precisa mudar os cabeças, os pais, né? E assim, essa criança melhorou, assim como atendi mais 8 casos, né? Tudo mais ou menos nessa linha, né? E também, normalmente eu deixo pequenas práticas. Coisas grandes, eu sei que o pessoal não pratica mesmo, né? Então eu já dou coisas simples, né? Mas acontece que essas coisas simples que modificam mais as pessoas. Porque pelo menos tenta praticar. Né? Por exemplo, né? Alguém conhece pé de jequitibá? Alguém conhece aqui? Acho que no norte do Brasil tem bastante. Do Maranhão, aquela região tem, né? Jequitibá tem uma semente de mais ou menos 1 centímetro só. Quando cresce, amadurece e torna adulta, sabe quanto ele consegue alcançar de diâmetro? 10 metros. A altura, 60 metros. Idade, até 2.000 anos, se o homem não cortar. Veja uma sementinha. Aqui são profissionais da saúde, né? Como é que o ser humano, uma célula, vai para quanto? 2, 4, 8, 16. Aí depois vem o quê? Aparecem os órgãos, né? Aí os aparelhos, não sei o quê. Depois vira esse ser humano que está aqui. Começa com uma célula. Então, não adianta querer mudar coisas grandes. Então, vamos procurar praticar as pequenas coisas. No dia a dia, eu vou citar aqui alguns paradigmas e vocês podem acrescentar. Eu normalmente costumo perguntar assim, quem é feliz? Quem é feliz aqui? Podia levantar a mão? Só? Falta jurei aí. Jurei traz a felicidade, né? Muito bem. Quem é feliz todos os dias?